Olá, seja bem-vindo. Esse é o canal Felipe Xadrez e hoje, pessoal, vamos falar dele, do ataque Marshall. Então, eu basicamente vou explicar a ideia básica do ataque Marshall e como ele surgiu. Ele surgiu nessa partida que eu vou apresentar para vocês. Essa partida ocorreu em 1918 entre Capablanca e o James Marshall, o enxadrista que desenvolveu essa teoria. Então, o que é o ataque Marshall? O ataque Marshall é uma variante da Ruy Lopes, onde as pretas sacrificam material, no caso um peão, para poder iniciar um ataque feroz contra as brancas. Em geral, o ataque Marshall ele é bem difícil de ser defendido e tem algumas curiosidades aqui que eu vou falar para vocês durante a partida, para a gente ver aqui o quão genial foi o Capablanca. Bom, antes de mais nada, para quem está chegando agora, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda vez que sair vídeo novo o YouTube vai te notificar. Deixa o like, que isso ajuda bastante na divulgação do vídeo. E para quem gosta do conteúdo do canal, considere se tornar membro e apoiar o canal. Sem mais delongas, bora para o tabuleiro. Como eu disse, pessoal, essa partida ocorreu em 1918. E para quem não sabe, durante 1916 até 1924, Capablanca ficou invicto, ou seja, ele não perdeu para ninguém. Quem quebrou a invencibilidade do Capablanca em 1924 foi Richard Hatch. Eu fiz já o review dessa partida aqui no canal, vou deixar aqui em cima no izinho para quem quiser olhar depois. Partidaça também. E o James Marshall, em 1918, né, quando ele jogou essa partida aqui com o Capablanca, ele já havia desenvolvido há um tempo atrás essa teoria, mas dizem, né, conta aí a lenda de que ele segurou esse ataque teórico aí para jogar contra o Capablanca e tirar a invencibilidade dele, que até então ele estava desde 1916, ou seja, até 1918, 2 anos invicto. E bom, vamos ver aqui como é que o Capablanca ele reagiu a essa novidade teórica na época, não tinha sido jogado até então. Bom, aqui o Capablanca ele vai abrir, claro, a Ruy Lopes, né? Então aqui E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, A6, bispo A4, cavalo F6, roque, bispo E7, torre 1, B5, bispo B3, roque, C3 e aqui sim o lance do ataque Marshall, que é D5. E qual é a ideia aqui do D5? Bom, pessoal, quando não for Marshall, tá? Você vai ver aqui o pessoal fazer E6, tá? Isso aqui é o teórico também fora do ataque Marshall. Mas aqui o ataque Marshall é caracterizado por D5. E qual é a ideia? A ideia é sacrificar o peão mesmo, entregar material para abrir linhas e ter iniciativa no jogo com ataque avassalador contra as brancas. Então, a linha principal moderna jogada hoje difere um pouquinho do que foi jogado na partida. Quando chegar nesse ponto, eu vou avisar vocês e aí eu vou mostrar primeiro a variante moderna que é jogada hoje e depois eu continuo como foi na partida. Então, seguindo aqui, E toma D5, cavalo toma D5, cavalo toma E5, cavalo toma E5, torre toma E5. Nesse ponto, a gente tem uma separação aqui entre o que foi jogado na partida e a nossa variante moderna jogada hoje. Hoje, na variante moderna, é jogado aqui C6, protegendo o cavalo. Brancas respondem aqui com D4, com a ideia de liberar o bispo e o cavalo para jogar. Um lance muito bom. Bispo D6 atacando a torre, porque o que acontece? Aqui pretas tem que atacar, já entregou material para ganhar iniciativa e abrir linhas, então tem que jogar de forma agressiva mesmo. Então aqui o bispo atacando a torre, torre recua para E1, dama H4, G3 atacando a dama, fazendo com que ela saia daí, dama H3 e aí segue. A gente pode ver que pretas aqui estão com uma atividade bem legal das peças. Aqui o lance D4 e o lance C6, perdão, o lance C3
é importante para colocar as peças em jogo e evitar até temas de sacrifício de peça como o cavalo para abrir linhas e atacar. Então aqui pretas vão vir com tudo, tá? Isso aqui é o que é jogado hoje, teoricamente, na linha moderna. Até dama aqui em H3 ainda é teórico hoje, tá? Agora eu vou voltar num ponto ali onde se diferiu entre o que foi jogado na partida e a nossa linha moderna. Então na partida, pessoal, depois de torre tome 5 aqui, o Hatch seguiu com... O Hatch, oh meu Deus do céu, falando besteira aqui. O Marshall seguiu com o cavalo F6. Aí uma coisa que é bem interessante de observar, pessoal, como eu disse, até então o ataque Marshall nunca tinha sido usado. E depois lá do C5, aqui o Capablanca tá jogando de cabeça, o que veio na cabeça dele. Na época não tinha teoria nenhuma, porque não tinha sido jogado, como eu mencionei. E seguindo aqui então, depois de cavalo F6, torre 1, o Capablanca recuou a torre. Bispo D6, H3, cavalo G4. E não dá para tomar esse cavalo, tá, pessoal? Que se tomar o cavalo vai ficar mal. Então se fizer aqui, por exemplo, H toma G4, tem dama H4, e olha já os perigos aqui na posição, com a dama entrando aqui em H2. Depois de torre em E4, dama H2 cheque, e a torre subiu justamente para poder dar casas de fuga aqui para o rei, tá? Rei F1, bispo toma aqui em G4, dama toma G4, dama H1 cheque, rei em E2, dama toma C1. Então recuperou material aqui as pretas e o rei das brancas aqui já está numa situação complicada, tá? Então não dá para tomar aquele cavalo. E, bom, é claro, o Capablanca não capturou o cavalo. Então vamos voltar na posição. Depois de cavalo G4 aqui pelo Marshall, o Capablanca seguiu com dama F3, o melhor na posição, dama H4, D4, e esse lance, como eu disse antes, é muito forte, é um lance que exclama, porque aí a gente percebe que o Capablanca achando os melhores lances um atrás do outro. E a ideia do Capablanca é justamente essa, liberar o cavalo e o bispo para ser desenvolvido. Cavalo toma F2, aqui o Marshall ele segue com tudo, ele quer atacar. Torre aqui em E2, bispo G4, H toma G4, bispo H2 cheque, rei F1, bispo G3, torre toma F2, dama H1 cheque, rei E2 forçado, aqui não tem outra, tá, pessoal? Bispo toma F2, bispo D2, né? E aqui o Capablanca ele percebe que não é bom capturar esse bispo aqui, ele vai ficar numa situação muito ruim, por exemplo, com um ataque aqui de qualquer uma das duas torres na coluna E. Então ele faz o que? Ele traz o bispo para poder dar mais segurança ao rei dele. Então continuando aqui, bispo H2 agora, perdão, bispo H4 agora saindo do ataque, dama H3, torre de A E8 cheque, rei D3, dama F1 cheque, rei C2 forçado também, aqui não tem outra, bispo F2, então o Marshall continua aqui pressionando, dama F3, dama G1, bispo D5 e de forma inacreditável aqui o Capablanca consegue aos poucos aqui conseguir uma rota de fuga para o rei dele, né? A saída do bispo aqui protege a dama protege o bispo, segura casas centrais importantes. Aqui a gente pode ver que os bispos estão bem atuantes, então seguram casas bem importantes aqui e contribui também com a saída do rei. O rei, se caso for, ele pode ir para casa aqui de C3, caso necessário. Então, seguindo, C5. Então, aqui o Marshall prevendo que pode haver essa fuga do rei aqui para as colunas A ou B. Já se adianta atacando com os peões. D toma C5, bispo toma C5, B4 atacando o bispo, bispo D6, A4, A5, A toma B5, A toma B4, torre A6 atacando o bispo, B toma C3,
cavalo toma C3 agora desenvolvendo. E o legal aqui é que o rei, o cavalo e o bispo agora criam aqui uma mini fortaleza, né? Então tem bastante casas aqui que estão protegidas tanto pelo bispo quanto pelo cavalo e pelo rei. Claro, tem a dama e o bispo aqui ajudando também. E a torre está segurando a coluna A. Então, de forma bem interessante aqui, o Capablanca está se defendendo muito bem na posição. E o Marshall tem que atacar e não pode ficar trocando mais muito peça. Senão acabar o gás aqui, pretas vão ficar em maus lençóis. E seguindo aqui, bispo B4, B6, e aí o Capablanca ele aproveita agora e avança, que nessa loucura toda ele criou um peão passado também. Bispo toma C3, bispo toma C3, H6, B7 avançando com o peão, e agora está complicado aqui para o Marshall. Torre E3 atacando a dama, e nessa posição, pessoal, já tá difícil aqui para o Marshall, né? Acabou o gás, né? A verdade é essa, acabou o gás aqui do ataque. O Capablanca, além de se defender bem, ele criou um peão passado, que já trouxe muita complicação aqui para o Marshall. E nisso tudo aqui, o Capablanca faz um lance, que é o derradeiro. Depois desse lance aqui, o Marshall abandona a partida. E para quem quiser encontrar o lance, fica à vontade aí, pausa o vídeo, vê se você encontrou o lance. Encontrou? Não? Vamos lá. Pessoal, ele me solta aqui o inacreditável bispo toma em F7 cheque. E é um lance brilhante. Por quê? Aqui a gente tem várias sequências de mate, tá? Que já entrou linha de mate. Tá? Nem promoveu o peão e já entrou em linha de mate. Como por exemplo, se jogar o rei aqui, vai para H8, por exemplo. Aqui a gente tem torre em H6 mate. Então já caiu aqui o rei. Lembrando que o peão não pode tomar porque está cravado pelo bispo. Olha a força desse bispo. Então não dá para fazer aqui em H8. Se torre toma em F7, daria para seguir com B igual a dama, cheque. Depois de torre E8, por exemplo, cobrindo, tem dama toma E8, cheque, rei H7, dama de E em E4, cheque, torre em F5 cobrindo, dama de E toma F5, cheque, G6 cobrindo, dama toma G6, mate. Então aqui todas as sequências vão levar para mate, tá? E não tem para onde correr. Então, brilhantismo puro nesse lance aqui do Capablanca com bispo toma em F7, cheque. E o mais incrível de tudo, né, pessoal, como eu disse, ele jogou tudo de cabeça. Ele nunca tinha visto essa teoria antes. E o melhor de tudo tá aqui no relatório do chess.com. Vamos dar uma olhada que vocês vão se surpreender. Olha a precisão do Capablanca, pessoal, 97.2. Ele jogou uma teoria que ele nunca viu na vida dele, tudo de cabeça ali na hora, com uma precisão monstruosa. E a gente pode ver que ele não cometeu sequer uma única imprecisão. O Marshall, já de contrapartida, que ele deve ter estudado incansavelmente as variantes da teoria dele, do próprio ataque que leva o nome dele, ainda assim cometeu um erro e uma imprecisão. E, bem, ficou com uma precisão de 83.8. Olha que partida incrível essa do Capablanca. Não é à toa que entrou para a história, pessoal. E a gente pode ver no gráfico aqui que o Capablanca ele foi fazendo os melhores lances ao longo da partida e foi ganhando pequenas vantagens ali a ponto de que ficou ganho, principalmente pela criação no peão passado e pelo fato também de conseguir fazer aquele lance brilhante lá de bispo toma em F7, cheque, que foi avassalador. Eu queria pontuar com vocês aqui, pessoal, o erro do Marshall, que é um erro um pouco complicado da gente pontuar, mas vamos ver isso no tabuleiro que fica mais fácil. Aqui a gente está indo para o 15º lance, pessoal, e depois de D4, aquele lance que exclama do Capablanca
para poder desenvolver o bispo e o cavalo, o Marshall fez cavalo toma F2, com ideias aqui de abrir linhas, sacrificar o cavalo mesmo e abrir linhas, e foi considerado um erro pela engine. Foi o erro derradeiro aqui, que literalmente acabou com a partida? Não, não foi, tá? Aqui nessa posição, o Capablanca está com menos de 1,5 ponto de vantagem. O problema é que o Capablanca aqui jogou demais, né? Ele jogou ali todos os melhores lances, como a gente viu, ele não cometeu nenhum erro, nenhuma imprecisão. E isso dificultou muito a vida do Marshall, porque essas variantes aqui são complexas, são difíceis, geram bastante complicações e muitas vezes é difícil de calcular. Então o que acontece? Aqui, voltando, ao invés de fazer cavalo toma F2, o mais preciso na posição seria talvez fazer direto aqui, ó, um bispo em H2 cheque, com ideias de jogar o rei mais para o canto. Então aqui teria que fazer, por exemplo, rei F1, depois o bispo volta para D6 para ele não ficar preso. Depois de bispo em F4 aqui, tentando trocar peça, que aqui para as brancas é melhor trocar as peças. Fazer bispo aqui em B7 atacando a dama, depois de D5 cobrindo, aí sim, cavalo H2 cheque. Tá, aí bispo toma H2, bispo toma H2, e mesmo assim, tá, por isso que eu disse que é um lance difícil de pontuar, o lance que a engine dá como erro aqui do Marshall, porque nesta exata posição aqui, fazendo os melhores lances da engine, ainda assim as brancas, no caso o Capablanca, tá aí com 1,3 de vantagem. Então, difícil, né? Praticamente a mesma vantagem com o lance de cavalo toma em F2. Então, por isso que é um erro que é difícil de pontuar. E eu particularmente não considero um erro, mas a engine diz que é, né? Eu não vou discutir com a engine. Mas o engraçado é que mesmo fazendo o que a engine diz que é o melhor, ainda continua praticamente na mesma vantagem aqui para as brancas. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu desejo a todos vocês bastante rating, uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!